Emerson falou, o que vai vir depois, Emerson, nós temos que realmente estar preparados para o que vai vir depois, porque o que nós estamos enfrentando agora já é complicado, se imagina o que vai vir depois. Eu sinto realmente de olhar o público aqui e relembrar que em outras atividades da FETROPAR você via o auditório praticamente do dobro desse lotado e tinha, de alguns sindicatos, tinha 4, 5 dirigentes. Mas parece que hoje, pela situação de que alguém tem que arcar com a despesa, então daí já não vem mais participar do encontro. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Porque quando é tudo pago por conta da Maria, eu estou participando da folia. Agora, quando eu tenho que botar a mão no bolso, aí eu não quero participar. E esse companheiro vai acabar ficando atrasado no tempo e ele vai acabar tendo problema seríssimo. É isso que eu queria dizer. Obrigado, Moacir. Denil. Enquanto o microfone chega lá, só fazer uma justificativa aí. O Emerson, quando falou que o trabalhador não caiu a ficha, tem dirigente também que ainda não caiu a ficha. Eu quero dizer que esse evento minguado que vocês estão vendo aqui, é preciso cair a ficha. Ele está minguado exatamente por causa dos novos tempos. E acabamos de aprovar lá na federação um corte do custeio, da mensalidade, de 50%. É por isso que o hotel está só até hoje, meio-dia. É por isso que está mais enxuto esse evento aqui. Porque nós sabemos que vamos ter que economizar. Eu tive uma reunião na Confederação semana passada e a discussão era o que nós vamos fazer. Vamos tocar a Confederação como tocávamos antes e fechar daqui 6 meses, ou vamos cortar metade aqui para ver se estica com uns 18 meses ainda de sobrevivência. E nós decidimos cortar lá para ver se sobrevive por um pouco mais de tempo. Então cai a ficha, né? Mingou mesmo, diminuiu mesmo, está diferente mesmo os nossos eventos, porque agora nós temos que gastar menos. Então, por favor. Bom, o João tocou em 2 pontos que eu pedi para me inscrever. Um deles foi quando ele falou da multa, que as empresas, ao não obedecer ao que está pactuado no instrumento normativo, tem lá a penalidade dizendo que tem que rever com a multa. Entretanto, eu queria dizer o seguinte, não é desmerecendo o trabalho de ninguém, por favor, não leve por esse lado, mas com relação à cláusula da obrigatoriedade, está lá na convenção do CEPAR, primeiro ela não é bem clara quanto à obrigatoriedade das empresas de continuarem fazendo as rescisões do sindicato. Ela se refere à documentação que as empresas são obrigadas a apresentar no sindicato e para que se tenha a rescisão do contrato do trabalhador homologado. Com a reforma trabalhista, passou a se valer o negociado sobre o legislado. Entretanto, os senhores estão esquecendo de um resultado final, lá que está lá na frente, que chama Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, por um acaso, ela exige o carimbo de homologação para liberar o FGTS do trabalhador? Não. Ela vai liberar, independente de estar carimbado por sindicato ou não. Chegou a rescisão do contrato lá na Caixa Econômica, vai ser liberado. Então, eu acho que o jurídico deveria pensar uma ação em relação à Caixa Econômica. Mas ela vai continuar, já vou dizer, o juiz provavelmente vai indeferir, dizendo que isso não pode impedir o trabalhador de ter acesso à liberação dos valores do FGTS. Eu também defendo a valorização do instrumento do acordo coletivo, igual o Moacir falou. No acordo coletivo eu tenho sempre discutido com o meu presidente João Batista,
que no acordo coletivo você pode discutir tudo. Implantação de banco de hora, que você vai discutir particularidade das empresas, e não por convenção coletiva. Convenção coletiva, você não discute as particularidades do trabalhador. Então, eu acho que nós temos que valorizar muito o acordo coletivo e não a convenção coletiva. Então, lá a multa que está prevista lá, ainda que a cláusula fosse bem clara, pactua-se as partes, a obrigatoriedade da rescisão do contrato do sindicato dos trabalhadores que tenha mais de 6 meses, de 1 ano, tudo. Essa multa, o fato de estar escrito lá, não ia impedir as empresas de fazer os instrumentos normativos do departamento pessoal e da Caixa Econômica liberar o FGTS. O que ia estar garantido para o trabalhador? Uma penalidade por descumprimento da obrigatoriedade que está previsto naquela cláusula. Era isso que eu queria. Ok, obrigado, Edenildo. Eu acho que, assim, para sintetizar essa primeira parte de avaliação geral da reforma trabalhista e os impactos do departamento jurídico, e os companheiros também acabaram incorporando outros elementos da avaliação, eu gostaria de sintetizar esses elementos nos seguintes aspectos. Eu acho que até seria bom a gente ter o pessoal depois até passar essas informações, João, para o nosso pessoal da comunicação da federação, que eu creio que seja muito importante alguns elementos. Primeiro, a informação e o esclarecimento dos trabalhadores acerca dos impactos da reforma trabalhista. Acho que nunca é demais. Teve um boletim da federação que foi bem bacana, bem pedagógico, explicativo, os prejuízos da reforma trabalhista ao trabalhador. Retomar essa informação para que os sindicatos possam reproduzir o boletim da federação ou reproduzir nos seus boletins, para quem tem o próprio boletim, quais são os prejuízos objetivos que o trabalhador teve com a reforma trabalhista. Eu acho que retomar essa pauta é importante diante dos diversos relatos iniciados e concluídos pelo Edenildo, no sentido de que a informação precisa circular ainda mais para que o trabalhador tenha consciência dos seus prejuízos. Até porque isso pode linkar com aquilo que o Emerson dizia, que os prejuízos podem seguir de modo continuado, dependendo de quem a gente escolher em 7 de outubro. Então, mostrar de maneira mais clara. Voltar também para o aspecto de informação e esclarecimento acerca da lei do motorista, que foi levantado por alguém, agora não me recordo, no sentido de que é fundamental a gente trazer os aspectos explicativos, os institutos que estão inseridos na lei do motorista. O que é tempo de espera, né? O que conta como hora extra, o que não conta, explicar para o trabalhador, esmiuçar um pouco mais numa cartilha de informações que dê conta de explicitar ainda mais o que era bom da Lei 12.619 e o que ficou ruim a partir da Lei 13.103. Eu acho que a gente tem esse aspecto de sentar nós, da assessoria da FETROPAR e os colegas também com informações desse grupo que a gente montou no WhatsApp, trazer os elementos, quais são as dúvidas mais comuns que assolam os trabalhadores na aplicação dessa lei. Então, se a gente tinha um quadro que já era difícil da passagem da Lei 12.619 para a Lei 13.103, aí a gente tem mais complicado ainda a relação com a reforma trabalhista. Embora a Lei 13.103, diante da reforma trabalhista, ainda ficou melhor. O que era ruim ficou melhor, né? A Lei 13.103 era ruim, mas com a reforma trabalhista ficou menos ruim. Então nós vamos ter que de algum modo, tentar esclarecer a nossa base do que aconteceu, o que são essas alterações legislativas e o que elas impactam na minha vida no dia a dia. Acho que fica essa sugestão aqui para a gente sentar com o departamento de jornalismo da federação para tentar esmiuçar esse aspecto de maneira mais clara. E deixa o orçamento. Não, evidentemente tudo isso na possibilidade do orçamento da entidade. Agora, um compasso de espera, né, que
foi trazido aqui, do que fazer diante da reforma, é uma questão que está dada para todas as entidades em maior ou menor escala. Mas que a qualidade técnica da assessoria jurídica é um elemento importantíssimo para resgatar a credibilidade dos sindicatos, e a qualidade da prestação dos serviços jurídicos também retoma o protagonismo da entidade sindical na sua interlocução com os trabalhadores. Então me parece que também isso é um elemento muito importante. Outro aspecto que foi muito destacado, que é a homologação da rescisão contratual. A homologação da rescisão contratual no sindicato é uma ferramenta de poder, que nesse momento a empresa tem que abrir as informações, trazer os elementos desse ato de rescisão contratual, e por conseguinte o sindicato cumpre um papel importante na fiscalização, no assessoramento desse trabalhador. Então não abdicar em hipótese alguma dessa conquista histórica importante, que é o sindicato ser um agente de interveniência, de fiscalização no ato da homologação contratual. Outro aspecto que me parece surgiu de modo bem importante é uma intervenção, uma interlocução mais qualificada junto aos escritórios de contabilidade, porque também os escritórios de contabilidade, às vezes nem por má fé, foram submetidos a uma confusão generalizada, trazida pela desinformação que os meios de comunicação introduziram na pauta nacional. Então, na época da contribuição sindical, o Jornal Nacional batia cotidianamente que a contribuição tinha acabado. E ela não acabou. Ela tinha novas condições para a sua cobrança, mas não deixou de existir. Então, a imprensa cumpre um papel de desinformação. E, às vezes, um escritório de contabilidade que não esteja tão antenado com outros escritórios ou com o próprio CRC, se embala nessa desinformação e acaba tendo um papel nefasto, porque ele acaba orientando o empresário, o empregador, o RH, dando orientações equivocadas. Então, por isso, é papel importante do sindicato uma reconexão com os escritórios de contabilidade nas regiões, para que a gente tenha também, cumpra esse papel de informação ou de retirada da desinformação trazida pelos meios de comunicação. Então, nesse sentido, reforçar naqueles instrumentos em que exista a obrigatoriedade do empregador de se dirigir ao sindicato para cumprir esse ato solene do ato, seja dentro do sindicato profissional. Pois bem, eu gostaria para que a gente possa linkar com a etapa seguinte, que é fazer a análise aí das telas coletivas e das possibilidades que o sindicato tem de ajuizamento de ações, dizer para vocês que atualmente nós temos duas ações que impactam a ação do sindicato. Não só a da contribuição sindical, que a gente está aguardando a publicação da decisão da Suprema Corte sobre as condições para o exercício da cobrança da contribuição sindical obrigatória, mas tem mais duas ações, uma delas inclusive foi ajuizada recentemente, que é a DIN proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, em que se discute a necessidade ou não da liquidez do pedido certo e determinado. Então essa será uma outra questão que será debatida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e a questão da isenção ou não de custos, ou a concessão de justiça gratuita, que segue pendente de julgamento, já começou o julgamento, mas no momento se encontra com vistas do ministro Luiz Fux. Então, eu sei que isso é muito complicado e difícil para a gente relatar para o trabalhador uma eventual abordagem, mas é importante que a gente tenha essa informação até para a gente poder, ao longo do tempo, ir enfrentando essas dificuldades institucionais existentes para o manejo de uma ação individual. Feito esse registro, eu queria passar com vocês, então, e a gente tem um teto de 12h30, ou seja, temos 15 minutos, para algumas questões que são importantes nas ações coletivas. Então, o item 2.1, que está na página 2, ele está na página 2, então, o item 2.1 da página 2, que é a reforma trabalhista e riscos processuais. Essa é uma questão que daqui para frente os dirigentes sindicais têm muita dúvida. Eu posso entrar com a ação?
eu vou pagar custas, vou pagar um honorário. Pois bem, a gente, no manejo das ações de contribuição sindical, acabou ingressando com várias ações que suscitaram pagamento de custas e honorários. A gente acabou optando em fazer o pagamento de custos e honorários porque era mais prático fazer o pagamento e o recolhimento pelo valor ser baixo do que a gente seguir discutindo no tribunal. É importante também que a gente tenha esse relato. Agora, nas ações de substituição processual, nós temos os seguintes aspectos que a gente precisa levantar. Primeiro, o sindicato será responsável por custas caso ajuize uma ação de substituição processual, ou uma ação civil pública, ou uma ação, qualquer ação, ou uma ação de cumprimento. A questão que se coloca nós temos uma praxe na Justiça do Trabalho da adoção dos ritos processuais de direito individual, ou seja, o juiz tem o seu modelo mental e o seu modelo, por conseguinte, o seu modelo procedimental de uso de uma lógica da racionalidade do processo individual. E ele acaba automaticamente e até de modo irrefletido, e por conta de que os servidores da vara também estão dessa forma mobilizados para uma lógica de ação individual. Então, nesse sentido, o que é importante que nas peças dos colegas a gente deixe muito claro que o regime processual aplicável às ações de substituição processual, e foi um pouco aquilo trazido pela palestra do desembargador Eliáser, é o regime próprio, que é esta simbiose de normas processuais, que é o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Ação Civil Pública, o Código de Processo Civil e a própria CLT. Pois não. Na lei da Vitória é aplicada essa regra aí. O juiz do trabalho, lá do Igual Parâmetro Participa, né? Isso é rigorosamente. A Lei 8.078. Isso é, o Código do Consumidor. As ações impostas pelo sindicato na condição desse tipo processual, desde que não seja comprovada a matéria, claro, a matéria na outra parte, o juiz tem declarado a isenção de custos tranquilamente. Ele tem um caso que foi perda total da ação, né? Ele ajuizou, não tinha muitas provas, o trabalhador que tinha não foi muito feliz no testemunho dele, sabia, não foi muito feliz. Né? A ação dele 0-0, não houve condenação. Certo? Nós recorremos ao tribunal agora, nós tínhamos provas documentais, está pendente de análise, está de julgamento. Então, as ações que a gente tem ajuizado no movimento da Vitória, pelo menos até agora, não teve essa condição de pagamento de custos, a não ser questões que discutem direitos do sindicato. As questões que discutem direitos do sindicato, discutem contribuições sindicais, contribuições essenciais, fundo assistencial, aí é outro entendimento. Nesse caso, a isenção de custos não é aplicável porque o direito está acostumando é o seu, e não o terceiro. Então, lamentavelmente, o doutor Lorival Barão é uma exceção à regra. Lamentavelmente. Ele está corretíssimo na interpretação, porque é isso mesmo. Entretanto, os juízes do trabalho não têm esta atenção. Outra medida que a gente tem proposto lá, conversado com o senhor Lourenço, conversado com o Sérgio, com o diretor, é o seguinte: as empresas que têm falado que já dificuldade de documentos ou reunir condições, né? Então, quando veio a reforma trabalhista, a primeira coisa que a gente fez foi conversar principalmente com o Lorival para essa questão. Então, eu vi muito diálogo, muita conversa, né? Chegamos a um consenso para poder ajuizar ações, para poder ter acesso a documentos, porque não existe mais pedido popular de documentos, e hoje o Código do Processo Civil de 2015 encapulou que é o Poder Geral de Cautela, então não existe mais dificuldades. O que aconteceu? Então, o doutor Lorival, conversar com ele, nós chegamos a um consenso que para exigir documentos de uma empresa, na condição de substituto processual, até para fazer as contas, seria necessário usar uma ação de a gente usa uma ação coletiva lá de produção antecipada de provas. Então, ela está regrada no artigo 381 seguintes do Código de Processo Civil. Então, a gente ajuiza a ação, fundamenta ela, baseado no que a gente quer e por que a gente quer. Tá? A gente manda os ofícios extrajudiciais para a empresa pedindo a RAIS e as
nos documentos a gente acha que de repente de alguma forma irregular. Posteriormente, não vem os documentos, a gente administra a produção do próprio municipal, que o mundo quer, com certeza a empresa vai lá. Se estiver errado, certamente a empresa vai lá no sindicato conversar. Pelo menos nesse ano que nós estamos fazendo, os 2 anos, algumas empresas têm ido lá. Quando a empresa está regular, ela não vai. Mas quando a empresa está irregular, ela vai. Ou seja, o doutor Jason, né, nos dá aqui faz um relato importante de uma experiência positiva de um juiz que compreende o que é julgar um processo coletivo, em primeiro lugar, um juiz que estuda, né, que a gente sabe. Ele é tem um perfil um pouco mais conservador, mas é um juiz que estuda, pelo menos é esclarecido, e está aberto ao diálogo com os advogados para poder construir uma perspectiva da entrega da jurisdição de modo dialogado que é o que pede, inclusive, o novo CPC, né? Que a entrega da jurisdição, né, a jurisdição seja feita de modo cooperativo, né, em última análise. Então, você está trazendo um exemplo que é positivo, que é bom. Infelizmente, a regra não é essa. Por isso que a gente está nessa pauta aqui de levantar todas essas informações e o teu depoimento é muito importante. Na questão da liquidação do julgado, né, a gente já passou por algumas liquidações de julgados também, né, para nós, assim, não para mim, principalmente, é estranho que, na realidade, a prática aqui na universidade seja outra do que na vitória. A liquidação de julgados, a maioria dá por cálculo, essa instituição processual. Então, ele mesmo determina que a empresa, em sentença, junta os documentos após o tempo de julgado, né, aos autos, né, e posteriormente ele já remete ao contador o fórum para ele, para fazer o trabalho desse caso, para ele promover a liquidação. Tranquilo também, ele abre vistas para fazer eventuais determinações. Tem casos das empresas que dizem trabalhador, ou junto, que a cidade é rigorosamente pequena, dependendo do modelo de ação que a gente vai utilizar, pode até quebrar uma empresa, assim, uma regra. Então, mas é bem tranquilo, nesse ponto, até compartilhamos com vocês a força bem tranquilo, o juiz digamos assim, bem compreensivo e bem estudioso. Pois são atributos que não são coincidentes para lá fora. Lamentável. Veja, triste, você traz um depoimento que é muito positivo. Londrina não é assim, Maringá não é assim, Curitiba tem muita dificuldade. Ele veio para o tribunal. Porque ele veio lá, outros foram advogados, havia um tumulto lá, muito grande, um processo, não estava de uma forma, não era assim, de uma forma, veio para o tribunal para poder mesmo lá colocar a ordem. Isso é importante. E certamente essa experiência precisa ser muito divulgada porque ela auxilia, né? Então, e aí seguindo nessas medidas, um outro aspecto que a gente tem se deparado, vou dar um exemplo concreto lá do nosso escritório. A gente enfrentou em Campo Largo um caso de que a empresa montou a comissão para pagamento da PLR em desacordo com a negociação coletiva que estava sendo desenvolvida até então com o sindicato profissional. Abandonou a mesa, foi lá, montou a comissão, pagou e deu uma banana para o sindicato. A gente ingressou com ação pedindo a queda da imunidade daquelas parcelas para que sejam consideradas parcelas salariais. Evidentemente não era possível quantificar qual era o valor da causa. E o pai da reforma dá um despacho pedindo a liquidação do feito ou a expressão econômica dos pedidos. Nós dizemos, lamentavelmente, isso não é possível porque se trata da lógica do rito processual individual e que é impossível a liquidação, a expressão econômica certa e determinada dos pedidos decorrentes daquela questão. Então, nós fizemos uma resposta nesse sentido e depois ele não mais se manifestou, simplesmente marcou a audiência inaugural. Então, o que a gente tem discutido do ponto de vista de estratégia processual é colocar o valor de alçada para rito ordinário, se a causa assim permitir, para que a gente também não autolimite a nossa esfera recursal depois, né? Agora uma linguagem um pouco mais técnica, né? Mas não limite as possibilidades de acesso às instâncias superiores, caso a gente fique no rito sumaríssimo. Então, a gente tem adotado, após refletir muito sobre esse tema,
de adotar o valor de R$40 mil, né, acima de 40 mínimos, para que a gente possa utilizar o manejo máximo de situações, porque abaixo de 40 mil já dispara no PJE a necessidade de liquidação dos pedidos automáticos. Então o servidor, de modo divertido, não vendo que se trata de substituição processual, já prepara o despacho para o juiz, para que o juiz diga, olha, faça a liquidação de pedidos. Então é melhor, se a causa efetivamente comportar essa situação, que já jogue no rito ordinário essas questões, né? Então, portanto, essa questão da liquidação é importante. A questão do ônus da prova, ou da dinâmica do ônus da prova, quem tem que comprovar efetivamente, a gente pede então, a gente sugere aqui no item 2.2, um conjunto de medidas que podem auxiliar muito, ali na página 2, né, item 2.2, um conjunto de medidas que a gente julga muito interessantes e que facilitam muito a construção da peça inicial, dentre elas, não é? A identificação clara do problema, que às vezes chega o problema para a gente e ele não está muito claro do que se trata efetivamente.